Aí falando de mercado, né, eu acho que existem sim, opções aqui atrativas no Brasil. Eu acho que, por exemplo, falando de renda fixa, não tem como você deixar passar um Tesouro IPCA pagando 6,5% ao ano para você. 6,5% ao ano. E eu sempre friso isso. Todas as vezes que esse título público chegou nesse nível de taxa, a pessoa comprou, carregou por 12, 24 meses, 36 meses, ela não só teve rentabilidade positiva em todas as janelas de observação, todos os dias que essa pessoa comprou, depois de 12, 24, 36 meses, como ela teve expectativa média de retorno em 3 anos, quem comprou nesses níveis de taxa, qualquer dia, né? Superiores a 70%, o que é um baita nível de retorno. Se a gente for pegar o título público, né, o IPCA+, que mais rendeu nesse período de 3 anos, você está falando de uma rentabilidade superior a 300%. Né? Então é um nível de taxa extremamente atrativo? É um nível de taxa extremamente atrativo. Acho que esse ganho de capital, essa valorização vai acontecer nos próximos meses? Não acho. Mas eu acho que é o seguinte, você tem que ir fazendo esses aportes na sua carteira de investimentos, porque não dá para a gente perder esse nível de taxa. Mas pensando nesses títulos mais longos, que darão esse ganho de capital, um Tesouro IPCA 2045, né, IPCA mais 2045, você não acha que dessa vez pode ser diferente? Porque pegando a última vez que isso aconteceu era governo Dilma, mas logo depois começou a se materializar o impeachment. E agora a gente está no começo de um governo que está indicando, vamos gastar mais. E aí durante 2 anos tem o Roberto Campos Neto lá falando, se gastar mais a inflação subir, eu subo os juros, mas isso vai até 2024. Depois sabe-se lá quem vai entrar e com que tipo de ideologia em termos de, olha, dá pra gente ter juros mais baixos, inflação mais alta. Pensando que pode ser diferente, né? Quero saber a sua opinião, se você acha que pode ser e qual seria um tamanho de exposição pensando em renda fixa, porque essa renda fixa é muito volátil. Sim, eu acho que, pode ser diferente. Na verdade, vai ser diferente. Você não vai ter uma mudança, né, de postura fiscal tão drástica quanto você teve entre 2015 e 2016, perfeito que você colocou. Mas vamos pegar então como é que esse ativo se comportou lá no período Dilma, 2012 a 2015, que foi os piores anos em termos de política fiscal, mais gasto, mais endividamento, dívida saindo de 50% do PIB indo para 70% do PIB, porque seria um cenário, a gente está falando de sair de uma dívida pública aqui de 75% do PIB e para 95%. Vamos pegar como esse ativo se comportou naquela época? O CDI rendeu 47% naquele período, né? Se a gente for pegar os indexados à inflação de longo prazo, eles renderam 37%, quase 40%. Ou seja, né? Detalhe, você começou 2012 com um nível de taxa muito inferior ao que você tem hoje. Então, assim, se você não obtiver ganhos de capital relevantes, eu acho que os seus ganho de carrego, que é o que você chama de correção diária desse ativo, ele tem de ser muito atrativo. Então, você tem um colchão contra pioras muito relevantes. Um colchão contra piora muito relevante, tá? Que eu acho de extremamente complicado você ter, rentabilidades surpresas muito negativas nesses ativos, dado o nível de taxa que a gente está falando hoje. Então, assim, não acho que a gente vai ter grandes ganhos de capital como a gente teve entre 2015 e 2016, principalmente nos próximos meses, mas eu acho que o nível de taxa está tão elevado que esse ganho de carrego que a gente chama, ele está muito atrativo. Não dá para a gente desconsiderar. Então eu acho justamente isso. Vai ser diferente? Vai, né? Mas o ganho de carrego está tão alto que eu topo colocar uma grana nisso daí. Né? Então acho que... IPCA mais 6 é muito bom. Né? IPCA mais 6, 6,5 é muito bom. Só tem outra coisa que é melhor, que acho que é dólar mais 5, mais 5,5. Isso que que a gente ia falar que não dá pra perder, que eu deixo o Arraiz falar. Ia ser o meu comentário aqui da mecha de Queiroz aqui. Eu quero até saber pro pessoal, vocês vão ver o que é esse dólar mais 5, né, mais 5,5, mais 6, mas coloquem aqui no chat o que vocês preferem, tendo a opção de escolher em renda fixa. Tô falando de comprar ações de empresas, é renda fixa. Você prefere ganhar IPCA, nossa inflação aqui medida pelo Brasil, índice de preço ao consumidor amplo, mais 6... Ou você prefere ganhar a variação do dólar contra o real, mais 5, 5,5, 6 até. Tem até lá fora pagando 6 de dividendo. O que vocês preferem? Mas Arraiz, por favor, contigo. Não, o que eu ia falar é sobre essa oportunidade da renda fixa internacional. Se a gente volta para coisa de 2 anos atrás, taxa de juros nos Estados Unidos zerada, né? Muito comportada. Para você ter algum ganho que seja minimamente representativo, você tinha que ir para lados mais arriscados da renda fixa. O high yield, que a gente fala, que é um crédito com maior risco de calote.
Então, você queria ganhar ali dólar mais 5, dólar mais 4,5, algo assim, você tinha que ir para mais risco. Hoje a gente tem a possibilidade de comprar títulos do governo norte-americano, então do âmbito de risco de crédito, é um risco muito menor, ganhando o mesmo que o high yield, o mais arriscado, estava pagando a coisa de 2 anos atrás. Então, esse nível de taxa, e assim, não precisa ser complexo, você não vai comprar bonds diretamente, uma debênture norte-americana, você compra um ETF hoje em dia, que vai selecionar uma cesta de muitos ativos de empresas super renomadas, Citibank, JP Morgan, grandes bancos, grandes instituições norte-americanas e até do mundo, levando esse carrego de crédito de 5% em dólar. Então, eu acho que isso é uma oportunidade muito boa para começar a montar agora. Porque a gente já está com uma discussão nos Estados Unidos de, eventualmente, reverter o ciclo de política monetária. E como a maior parte dos títulos internacionais são pré-fixados, eles oscilam de uma maneira mais intensa no momento que a expectativa de juros se acomoda. Então você tem um potencial ali nesses próximos 1 ano, 2 anos, de colher excelentes ganhos na renda fixa, mesmo tendo só altíssima qualidade. Não precisa nem colocar lixão ali para ganhar um bom dinheiro. Pegar hipotecas ninja, né? Então, não precisa. Eu dei uma olhada em REITs, que são formados por empresas que fazem a parte de hipoteca. Estavam pagando 13% ao ano de dividendo. Só que aí é a vibe crise de 2008, né? Daí eu falo, poxa, eu não sei se vale tanto a pena assim. Acossou a mão. Não, viu? 13% em dólar. Não. E esse, pra quem tem 50% dolarizado, é uma boa, né? Você ia dobrar esse patrimônio em dólar em 5 anos? Que maravilha, né? Mas eu acho que, só pra deixar claro, né? Não é que, o Kairos tá passando, eu vou dar uma puxadinha na mecha. Você tem que enrolar o seu braço na única mecha que ele tem e segurar, né? Porque, de fato, a gente não vê esse nível de taxa em bonds corporativos nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Quantos anos você investe? Você nunca viu, tá? Posso te garantir que você nunca viu esse nível de taxa. Ano passado foi o pior ano para renda fixa nos Estados Unidos. O pior ano para renda fixa nos Estados Unidos. Quando, Gui? Da década? Do século? Foi dos últimos 100 anos. Foi o pior ano para renda fixa. E normalmente, quando você tem um ano tão negativo para renda fixa, significa que as expectativas de juros elas subiram de maneira abrupta e subiram muito, né? Olhando para o passado, o que acontece? Depois que você tem um aumento na expectativa de juros, né, para os próximos anos, muito abrupta e um patamar muito alto, você tende a observar, né, nos anos seguintes uma acomodação. Uma acomodação é queda de juros futuro. O que você tem quando isso acontece? Um aumento aí no preço desses ativos de renda fixa. Então, você teve ativos de renda fixa nos Estados Unidos, né, os principais debêntures, bonds das empresas americanas se desvalorizando 20%, 25% no ano passado, né? Aí você fala, então a expectativa se voltar à normalidade é se valorizar 25%? Não, né? A gente tem que lembrar que, para se voltar à normalidade, a gente tá falando de taxas de retorno de 40%, 50%, fora o carrego que você vai ter pelos próximos anos. Então, é uma oportunidade que eu vejo assim que a pessoa tem que aproveitar. Pode continuar piorando? Pode piorar um pouquinho mais, mas de novo, né? Você não é um gestor de um fundo de investimento, você não está tentando bater um índice de referência no semestre, você não vai ser, né, a mais remunerado daqui a 5, 10 anos porque você superou o Ibovespa ou o CDI nesse ano. Então, é uma oportunidade de garantir um nível de retorno, de novo, que você não vê há 20 anos. Tem que aproveitar. Isso. Posso contar uma história real, falando até sobre esse caso? Conversando com um grande gestor de renda fixa internacional, a gestora, eu posso falar, é a PINCO. E estava analisando... Quanto sobre gestão que a PINCO tem? Só para o pessoal ter na cabeça. É trilhão de dólares, não sei o valor exato, mas é uma das maiores gestoras... É a maior de renda fixa, com certeza, é uma das maiores gestoras do mundo. E o pessoal talvez não saiba, mas o mercado de renda fixa é muito maior do que o mercado acionário do mundo. Uhum. Perfeito. Então, eu estava analisando esse fundo que tem histórico de algumas décadas, então estava analisando o que aconteceu com o fundo depois da grande crise ali de 2008. E nesse momento até o gestor me chamou a atenção, falou, Raiz, você vai ver aqui uma performance muito boa ali, logo depois que a crise passou. Aí falou, ali foi conjuntural, porque os preços ficaram tão deprimidos, não tão deprimidos quanto o ano passado, e os retornos dos anos seguintes desse fundo foram incríveis. Acima da meta que esse fundo tem um mandato de entregar ali mais ou menos 4,5%, 5% em dólar ao ano. Esse é o mandato, é o benchmark que eles mesmos se impõem. E eles bateram ali nos anos seguintes à grande crise algo como 10% em dólar ao ano. E até falou, senhor, eu não sei se isso vai se repetir de novo agora, mas estou animado com o nível de preço dos ativos atualmente. Então,
eu acho que a gente pode ter um ciclo muito vantajoso para a renda fixa global. E você foi quando pra lá? Isso foi em outubro agora? Foi. Foi outubro, novembro, que o Arraiz foi pra lá e conversou com a galera da Pinco. Então, muito recente. muito recente, tá fresquinho. Não, eu vou até citar um dado aqui. Eu entrei para pegar dados de um ETF que eu sei que o Gui gosta, que é o LQD, que é bem conservador. Você pega, né, um ETF de renda fixa nos Estados Unidos e ele compra dívidas de empresas que tem uma avaliação de risco, a maior parte delas melhor do que a do Brasil. Sei. É mais seguro emprestar dinheiro para elas, para uma Apple, por exemplo, do que emprestar dinheiro para o Estado brasileiro. E aí eu tava vendo o desempenho ao longo dos anos. Esse ETF existe desde 2003, então temos aí praticamente 20 anos de desempenho a ser visto. Em 2008, por exemplo, ele caiu quase nada, ele caiu 0,33 apenas. Uma performance bem tranquila. De queda, mas ainda tranquila para um ano onde você teve uma crise, onde muita gente pensou que o mercado financeiro poderia acabar e vir a colapsar. E aí depois desse ano negativo, antes ele rendia 3, 3,96, depois ele rendeu 12, em 2010 ele rendeu 9, em 2011 rendeu 8, e com juros muito baixos. E não tem um ano onde ele caiu 2 dígitos, exceto ano passado, que ele caiu 18%. Caiu muito. Então o que acontece é que em cenários de subida de juros, né, a renda fixa, o Selic, vai pagando mais enquanto os juros sobem. Os outros todos perdem na marcação a mercado, os títulos. O exemplo mais simples é pensar num pré-fixado que você compra no Tesouro Direto. Esse título, ele, pela regra, né, é assim que ele foi criado, ele tem que valer R$1.000 do seu vencimento. Então você está comprando R$1.000 por um preço descontado hoje, que submetido à taxa de juros que ele promete, vai valer 1.000 no final. Então quando essa taxa de juros sobe, o preço dele tem que cair. Porque se a taxa subir e o preço ficar igual, ele vai valer mais de 1.000 lá na frente. Então o preço dele cai. Sempre que a taxa do pré-fixado sobe, o preço dele acaba caindo. A mesma coisa acontece com essas dívidas das empresas nos Estados Unidos. Até porque lá fora o comum é dívida pré-fixada. Porque eles convivem com níveis de inflação muito mais baixos. Né? E essa subida de juros provocou essa queda dantesca de 18%. Então eu fico imaginando qual vai ser o tamanho da subida quando os juros vierem a cair. Sendo que isso pode começar a acontecer até nesse ano, no segundo semestre. Se realmente chegar uma recessão lá fora, o que um banco central faz na fase de recessão? Ele corta juros para estimular a economia. Então você pode ter certeza que tem gente assim, na torcida, né? Comprando isso aqui com balde de pipoca, falando, cadê a recessão? Porque quando ela vier, eles vão cortar juros e o negócio vai explodir, vai subir. Inclusive já está acontecendo, porque ele caiu 18% em 2022, mas você pega a performance nesse ano, ele está subindo 5% e paga de dividendo mais de 3%. Então já é 8% em dólar que você teria nesse ano. Perfeito, né? E esse ativo é muito legal porque as pessoas falam o seguinte, mas poxa, e se a empresa quebrar, né? Beleza, a gente tá falando de empresas americanas, mas lembra o caso de 2008 que o Lehman Brothers, né, uma grande instituição financeira dos Estados Unidos, quebrou? O que acontece com esse cara aí? Eu não corro risco de perder meu patrimônio? Porque quando você tá falando de investimento em renda fixa, você está falando de um empréstimo que você faz basicamente por uma instituição financeira, por uma empresa que está ali dentro. Só que esse ativo específico, o LQD, ele tem mais de 2.550 papéis dentro, de empresas diferentes. Né? Então o Bruno falou da Apple, mas você tem aí do JP Morgan, que é um dos grandes bancos, Goldman Sachs, você tem aí o Meta, né, que é o antigo Facebook, Netflix, você tem papéis de várias dessas empresas. Né? Então, se por acaso uma der algum tipo de problema, você tem várias outras compensando, né? Inclusive com uma taxa de retorno interessante. Então, na minha opinião, está extremamente atrativo investir em renda fixa lá nos Estados Unidos. E, de novo, ressaltando aqui uma coisa, é muito melhor investir em ETF do que você abrir lá uma conta internacional e procurar um bond, né? Que seria um papel, um título de renda fixa de uma empresa específica, porque aí sim você vai estar correndo um risco de concentração, né? Em um único papel, o risco de crédito de uma única empresa. Então, pô, o ETF é excelente. Até para fazer analogia aqui no mercado brasileiro, se tivesse comprado uma debênture das lojas americanas, você ia ter uma destruição de valor imensa. Se você comprou ali um fundo de um gestor experiente de crédito ou um ETF, aqui não tem, né? Mas se tivesse comprado um veículo mais diversificado, o impacto é muito reduzido. Sim. Então essa é a analogia que o Gui falou, não vai no bonde, porque agora algumas corretoras estão até oferecendo o bonde para você, pessoa física, comprar diretamente. Eu prefiro, como o Gui falou, ou um ETF ou um fundo com um bom gestor experiente para navegar nesse cenário. De novo, quando a corretora te oferecer, você tem que entender o que está acontecendo. Isso aqui é um produto super novo. Pô, super novo é a senha para que você tá pagando muito caro por algo que não é muito benéfico para você, né? Acho que sempre foi assim. Se tem agente autônomo te procura para falar, cara, apareceu esse título aqui pagando 6% ao ano, pode ter certeza que paga um 7%. Ele já botou no bolso já. Exato. E se vai vencer em 2055, ele te tirou 1% ao ano durante 30 anos, pô. Exato.
e você não sabe o nível de risco daquilo. Até citando esse ETF ainda, que você falou que são 250 papéis, né? 2.550. 2.550? Exato. Então eu tava olhando o tamanho percentual no portfólio dele das 10 maiores posições, é 3% do portfólio. Então, se ele tiver aqui uma debenture de uma empresa que venha quebrar, né, ou entrar em recuperação judicial, enfim, que vai ficar inadimplente com a debenture, como uma Americanas da vida, o impacto é ínfimo, porque ele tem muita diversificação, então ele não é afetado por isso. Tem todo o trabalho de uma equipe profissional que vai estar olhando como é que se comporta aquela dívida, né? Dependendo do ETF, alguns só seguem índices, enfim, mas fundos de gestão ativa têm esse tipo de trabalho para que você tenha um retorno bom em renda fixa.